Bom dia, queridos irmãos. No devocional de hoje, vamos falar sobre os seus pecados. Isso. Trate com os seus pecados. Lide com os seus pecados. Infelizmente, estamos vivendo um tempo onde parece que o crente não peca mais. Os pecados não são mais tema das pregações dos púlpitos. Não existem canções evangélicas cristãs falando do pecado. Artigos escritos sobre o pecado. Não há conferências tratando do pecado. E as pregações sobre o pecado nos púlpitos estão se extinguindo. E parece que ele nem faz mais parte da nossa vida. Parece que o crente não peca mais. Porque tudo está sendo criado, feito para beneficiar tanto o homem. É autoajuda, é triunfalismo, são louvores e cultos, ambientes para deixar o homem bem confortável, pregações motivacionais. Então, as mídias sociais, agora todo mundo dando as mãos para todo mundo. Não há mais crítica, não há mais juízo de valor, não há mais julgamento, não há mais repreensão, correção, exortação. Vamos dar as mãos, vamos falar de paz e amor e vamos excluir tudo que molesta, tudo que reprime, fazendo do homem um ser endeusando ou fazendo dele uma criatura bondosa, desprovida de qualquer tropeço, erro, falha ou pecado. Mas não é assim que a Bíblia nos trata. Mesmo nós, os redimidos, nós continuamos a pecar, continuamos pecando. Está escrito em 1 João capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E o outro texto, o mesmo João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Alguns textos só para provar que o crente, que o pecado ainda faz parte da vida do cristão. E fazendo parte, temos que tratar com eles. Porque eles podem ser a causa da sua e da minha ruína. E de Deus está bloqueando as bênçãos na sua vida. Isaías 59 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida porque não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido porque não possa ouvir. O problema não está em Deus, a mão dele não está encolhida de modo que não possa salvar, nem o ouvido dele está surdo de modo que não possa ouvir. Então por que é que o Senhor não está agindo? Então ele responde, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado era a causa da ruína. Era o pecado que estava fazendo Israel definhar. Era o pecado que estava concedendo a eles sucessivas derrotas. Era o pecado a causa do infortúnio, da falência de Israel. Israel, se quisesse sair daquela situação, tinha que tratar com seus pecados, deveria tratar dos seus pecados. Não poderia continuar daquele jeito. Queridos irmãos, talvez Deus está usando esse vídeo para trazer a resposta a você, a resposta do seu infortúnio, a resposta da sua vida estar paralisada ou chegar onde ela chegou. A causa pode ser pecados, pecados ocultos, pecados não tratados, pecados não confessados, pecados não abandonados, ou pecados localizados, pecados compreendidos, pecados aceitados, você aceita, compreende, localizou, achou. Entretanto, pecados não arrependidos. Novo arrependimento.
contrição, tristeza, quebrantamento por esses pecados. E aí está a resposta, a causa de todos esses males. Nós muitas vezes nos colocamos no papel de vítima. Somos muito bons aos nossos olhos. Não vemos gravidade nem maldade em nossos atos. Mas pode ser eles a causa. E quando eu digo pecados, alguns vão se identificar, pessoas que às vezes estão envolvidas em drogas ou na bebedeira, ou em relacionamentos extraconjugais, furtos, roubos, coisas explícitas, claras. Você se identificou e está dizendo, é isso, é verdade, pastor, essa é a causa da minha ruína. Mas o pecado não se limita só a essas coisas explícitas. E o pecado de foro íntimo? E o rancor? E o ressentimento? E a inveja? E as feridas no coração? E alimentar ódio? E julgar pessoas por dentro? Desprezar as pessoas mais fracas? Isso tudo é pecado. Você pode estar alimentando ódio, inveja, egoísmo, imoralidade, cobiça, sensualidade. Pode ser uma pessoa cheia de arrogância, prepotência, mesquinharia, materialismo. Meu irmão, preste atenção, avalie seu coração. E pode ser essa causa, e Deus está trazendo a resposta. É por isso que sua vida estacionou e males sem fim tem vindo sobre você. Aqui diz em Oséias 14, verso 1, volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Por quê? Pelos teus pecados tens caído. É pelos seus pecados que vocês caíram. E o que eu devo fazer, pastor? Você deve imediatamente localizar esses pecados, encontrá-los. E você deve confessar todos eles, um a um, cada um deles, e dizer como filho pródigo, pai, eu pequei. Eu confesso esse pecado, eu confesso esse sentimento, este olhar, este pensamento, esta prática, esta conduta que eu tenho escondido, ocultado, ou que eu tenho carregado comigo. Eu pequei contra o Senhor, tenho nutrido esse sentimento, nutrido essa situação, alimentado isso. Então localize, encontre-o e o confesse. Apresente um a um, diga a Deus, admita-o, confesse-o. E terceiro, se arrependa de cada um deles. Faça uma confissão, mas antes de pedir confessar o arrependimento, peça para o Espírito Santo trazer arrependimento. Porque verbalizar o pecado, verbalizar não significa que eu estou arrependido. Peça para o Espírito Santo, então, Senhor, traz pesar em mim. Leva-me a me arrepender dessas coisas, sentir tristeza, raiva, desejo de abandoná-las. E então, se arrependa delas, se arrependa. E a quinta e última atitude, abandone imediatamente esses pecados. Recorra à graça de Deus, o poder do Espírito Santo para voltar as costas para esse pecado. Então, ser livre deles pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E assim, a mão de Deus poderá estar sobre vocês, abençoando, sendo favorável e tirando vocês desses dilemas. Deus abençoe, grande abraço.